Senhor presidente, nobres colegas, eu fico sempre, quando são pautas que eu não tenho um conhecimento específico, sempre disse aqui para os colegas que eu tenho humildade naquilo que eu não tenho conhecimento, eu procuro não debater ou não me aprofundar demais, eu prefiro escutar. E o que eu tenho a dizer, até numa fala que o senhor vereador Libardi falou, é que muita gente entra na política pensando que é uma coisa, e quando entra, entende que ela é outra. Então, a gente tem que ser coerente, né? Quando eu entrei como vereador, eu achei que eu ia resolver todos os problemas da minha comunidade. Não resolvi 5%. Porque eu não quis? Não, porque não depende de mim. Depende do sistema. Então, é muito complicado. Nessa história toda, eu ouvi algumas colegas aqui falando que tem escolas que, se continuar com poucos alunos que nem tem, vai fechar. A gente não fala aqui que tem que economizar dinheiro público? Então, se uma escola não tem aluno, por que nós temos que manter ela aberta? É uma pergunta. Se não tem aluno, ela vai fechar, porque não tem quase mais aluno, ela vai fechar. Mas é uma pergunta, só perguntas, eu estou deixando aqui perguntas, tá? Se ela não tem aluno, nós temos que manter por quê? O Estado não faz nada pela gente, nada, a não ser sugar impostos. Agora a gente tem uma oportunidade de fazer com que o Estado divida as nossas despesas. Ah, mas os pais estão preocupados com o transporte. Concordo, isso é uma coisa que nós temos que discutir, temos que resolver. Os alunos têm que ter o transporte correto, da forma correta. Ah, mas o pai está triste porque o aluno vai para uma escola muito longe. Vamos discutir, e eu estou junto. Vamos tentar colocar o mais próximo possível para esse pai não ter problema. E isso eu concordo. Então, tipo assim, eu não concordo 100% no que está acontecendo e não discordo nem 100%. Uma parte, vereador. Eu preciso mais informações, porque o que a gente vê muitas vezes aqui dentro, e com toda a vênia aos demais colegas? Cada um faz a sua luta mediante o seu pensamento, ideologia, partido e eleitor. E quando se toca numa situação como essa, a gente tem que pensar no que é melhor para a maioria. Porque nós aqui representamos a maioria. Então nós temos que buscar essas informações. Eu, por exemplo, vou votar a favor dessa moção, vereadora Sandra, e acho ela maravilhosa, tá? A senhora está pedindo uma coisa justa, tá? Vou votar favorável, votarei favorável se vier outra, não tenha dúvida nenhuma. Agora, quanto à quebra do decreto, eu votarei a favor se a secretária Marta vier aqui nessa tribuna e explicar por que tudo isso está acontecendo. Quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos. E depois dessa explicação, mas aqui, na frente de todo mundo, não no particular, porque no particular, cada um vende a sua mercadoria. E eu não sou esse tipo de gente. Tá? Eu não estou aqui para vender mercadoria para ninguém, eu estou aqui para representar um povo que aqui me colocou. E eu quero a melhor solução. A melhor solução para os pais, para as crianças e para o município. Me permite uma parte. Uma coisa certa que tem que deixar dita, o Estado, eu repito, não faz nada pela gente, só suga. É bom que a gente divida um pouco as despesas com eles. Está mais que na hora. Se não for nisso, em outras causas, porque é que nem eu disse, eu me manifestarei, o meu voto final, não o de hoje, claro, né? O meu voto final, depois da secretária vir aqui explicar os prós e os contras, por que é vantagem, por que não é vantagem. Por que é necessário, por que não é necessário. A partir daquele momento, eu vou tomar a minha decisão. E aí seguirei em frente desse jeito, porque eu estou aqui para representar a maioria. Sua parte, vereadora Sandra. Obrigada, vereador Fantinel. É que, na verdade, as escolas de interior que estão a perigo de fechar são lá de Forqueta. Se fosse de Fazenda Souza, o senhor estaria brigando, assim como a gente está brigando. Concordo. Então, todo mundo sente na pele aquilo que é demandado. Se os seus eleitores, se a sua comunidade estivesse lhe demandando esta questão, o senhor certamente estaria junto com nós brigando. E, novamente, eu digo, são escolas de primeiro nível, são escolas que a comunidade fez, os pais fizeram, os pais construíram quadra, os pais construíram as salas, e agora ela está a perigo de fechar. Só que, assim, a gente sempre teve falta de vagas lá naquela região. Por quanto tempo
ou a gente vai ter sobra de vaga? Essa é a pergunta que eu faço. Não faz sentido fechar escola nenhuma. Muito obrigada. Só para concluir, senhora presidente, eu quero dizer que eu não tenho lado nenhum. Eu estou do lado certo e quero ouvir antes de tomar uma decisão. E eu tive votos em Forqueta, vereadora Sandra. Obrigado. Obrigada, vereador Fantinel. Encerrada a discussão.